Bom dia, nono ano. Iniciaremos a nossa aula de hoje corrigindo os exercícios da página 55. Aula do dia 3 de junho. Atividades envolvendo potência com expoente racional. Um número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração ou em forma de número decimal, tá? Então, uma base será elevada a um número fracionário ou a um número decimal. Primeira questão. Escreva na forma de potência com expoente fracionário os seguintes radicais. Então, da letra A até a letra H, nós temos radicais, tá? Dentro deles, radicandos, elevado a expoente inteiro. Então, eu posso transformar uma base elevada a um expoente fracionário em radical, e um radical eu posso representar também em forma de potência. É o que ele pede para fazer nessa questão. Então, eu tenho na letra A, raiz sétima de 2 ao cubo. O índice 7, ele passará a ser o denominador da fração na potência, tá? Então, raiz sétima de 2 ao cubo é representada na potência como 2 elevado a 3 sétimos. O expoente 3, ele passa a ser o numerador da fração na potência, e o índice 7, o denominador da fração. Na letra B, raiz quinta de 10 à quarta. O 10 vai ser a base, o expoente 4 será o numerador, tá, da fração, e o índice 5, o denominador. Letra C, raiz cúbica de 7 ao quadrado. A base é 7, o expoente, o numerador será o 2 e o denominador será o índice, que é 3. Letra D, raiz quadrada de 2 à quinta. A base é 2. O numerador da fração será o 5 e o denominador será o 2. Por quê? Porque a raiz é quadrada, tá? Letra E, raiz sexta de 2. Na potência, a base é 2. Quem vai ser o expoente, o numerador do expoente? O 1, porque o 2 está elevado a 1. E quem será o denominador? O índice, porque a raiz é sexta. Então, por isso que na letra E fica 2 elevado a 1 sexto. Letra F, raiz nona de 5. Base 5, expoente da base 1 nono, tá? O denominador sempre será formado pelo índice do radical. Letra G, raiz quadrada de 11. Na potência fica 11 elevado a meio. Letra H, raiz quarta de 2 ao cubo. Na potência fica 2 elevado a 3 quarto. Então, para transformar um radical em potência, basta observar que o numerador será o expoente que está dentro da raiz e o denominador será o índice do radical, tá? Questão 2. Escreva na forma de radical as seguintes potências com expoentes fracionários. Agora é o processo inverso. Ele está te dando a potência e pede para você escrever em forma de radical. Então, eu tenho na letra A 5 elevado a 2 terços. O numerador é 2, então ele fica dentro do radical. O denominador é 3, ele será o índice do radical, tá? Então, o numerador será o expoente, que fica dentro da raiz, e o denominador será o índice do radical. Letra B, 3 elevado a 5 sétimo. Então, a raiz passa a ser sétima de 3 elevado a quinta.
Letra C, 10 elevado a 3 quartos. O denominador 4 passa a ser o índice, raiz quarta de 10 ao cubo. Letra D, 7 elevado a meio, tá? O meio na radiciação, ele representa a raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada de 7. Letra E, 6 elevado a 4 terços. Então, a raiz passa a ser raiz cúbica, tá? De 6 a quarta. Letra F, 8 elevado a 5 sétimos. O 7 vai representar o índice do radical. Então, vai ficar raiz sétima de 8 a quinta. Letra G, 6 elevado a 3 meios. O denominador da fração é meio. Ele vai indicar a raiz quadrada, tá? De 6 elevado ao cubo. E na letra H, nós temos 7 elevado a 4 nonos. Então, a raiz será nona, porque o denominador da fração é 9, de 7 a quarta. Então, lembrando, quando uma base estiver elevada a um expoente fracionário ou a um expoente decimal, ela pode ser representada na forma de radical, tá? Número 3. Escreva na forma de uma única potência e na forma de radical a expressão abaixo. Então, no número 3, você tem uma base x, tá? Uma multiplicação, bases iguais, envolvendo uma multiplicação, com expoentes fracionários. Nós estudamos na potenciação que quando as bases são iguais na multiplicação, basta repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, eu vou somar meio com 1 terço. Só que os denominadores são diferentes, então é necessário tirar o MMC. Entre quem? Entre o denominador 2 e 3. MMC entre 2 e 3 dá 6, tá? Então, o x vai ficar elevado a um denominador 6. Agora, o 6, vamos dividir por 2. Vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. Por isso que no cálculo do número 3, você tem lá x elevado a 3 mais 2 sobre 6. 3 mais 2 dá 5. 5 sextos na potência. X elevado a 5 sexto. Eu também posso representar em forma de radical. X elevado a 5 sexto. Como que fica em forma de radical? A raiz será a raiz sexta, porque o denominador da fração é 6. E o numerador é 5, né? Então, vai ficar raiz sexta de x elevado à quinta. Então, no número 3, eu posso representar essa expressão na potência e na radiciação. Por quê? Porque a base está elevada a um expoente fracionário. Número 4. Escreva na forma de uma única potência de base 3. Ele quer que a base de cada letra dessa questão tenha o valor 3. Então, na letra A, nós temos potência de potência. Basta multiplicar os expoentes. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 elevado a 1 terço elevado a meio. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, na letra A, a resposta é 3, né? Da letra A, 3 elevado a 1 sexto. Letra B, 3 elevado a 2 terços, dividido por 3 elevado a menos, tem um menos na frente, tá? Menos 1 sexto. Então, na divisão, basta repetir a base, quando elas são iguais, e subtrair os expoentes. Mas o segundo expoente, ele é negativo. Então, tem o menos da fórmula com o menos do expoente. Por isso que vai ficar menos com menos, mais.
MMC entre 3 e 6 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Tá vendo o 4 lá? 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, ficou 4 mais 1, que dá 5, e repetir o denominador 6. Então, a resposta da letra B é 3 elevado a 5 sextos. E a letra C, para terminar, eu preciso fatorar o 27 na base 3. A fatoração de 27 na base 3 é 3 ao cubo. Então, vai ficar 3 ao cubo elevado a 1 sexto. Multiplico numerador com numerador. 3 vezes 1, 3. E repetir o denominador, 6. Então, eu tenho 3 elevado a 3 sextos. Eu posso simplificar o expoente 3 com o expoente 6 por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3 dá 2. Por isso que eu destaquei a resposta final, 3 elevado a meio, tá? Fiquem com Deus. Beijos no coração de vocês.